Boa noite a todos, queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos, os nossos irmãos desencarnados, que o número é muito maior do que nós aqui encarnados. Mas Jesus nos deixou bem claro: aonde estiver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei. E aqui está Jesus no nosso meio, a nos abençoar na noite de hoje e para que todos nós façamos essa reflexão daquilo que vai ser transferido para nós através da palavra do nosso querido irmão José Carlos. Então vamos reunir o nosso pensamento a Deus, a Jesus, em prece de gratidão a Ti, Pai, reunidos em um só pensamento. A nossa gratidão por tudo que recebemos no dia de hoje, pela bênção da vida, pelo amor que a todos nós é transmitido por Ti, Pai. E através também de Jesus, nosso modelo e guia, possamos nós nos direcionar num caminho no qual estamos percorrendo para o aprimoramento do nosso ser espiritual. Por isso, rogamos a Ti, Pai, as Tuas bênçãos, mas que não fique somente a cada um de nós aqui presentes, mas que essas bênçãos que Tu emanas a cada um dos Teus filhos amados possa se transformar em luz de compreensão, de entendimento, de amor e de caridade a cada um dos nossos irmãos. Pai nosso que estás no céu, santificado, Pai, é o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a vossa vontade, na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair em tentações e nos livre do mal. Em Teu nome, Pai, em Teu nome, Jesus, em nome da equipe espiritual Missionários da Luz, pedimos permissão e declaramos aberta a palestra doutrinária da noite. Que a Tua paz, Senhor, e o Teu amor nos envolva a todos nós, agora sim. Para a alegria de todos nós, mais uma vez, temos na nossa casa o nosso querido irmão José Carlos, que é do Centro Espírita, Humildade e Fé, aqui da Ponte de Marinha, aqui na Palhoça. Que Deus, Jesus e os Espíritos amigos o assistam e nos dê toda a paz que necessita. Deus te abençoe. Fique à vontade. Já que já recebemos dois boa noites, emocionais, então boa noite. É uma alegria estar aqui novamente e esperamos que nós, nesses breves minutos, a gente possa reflexionar um pouquinho acerca dos ensinamentos. E nós trouxemos hoje aqui uma ideia de falarmos sobre a doutrina e nós. Porque uma coisa é você pegar um livro desse e ler. Outra coisa é você pegar um livro desse, se esclarecer e viver. Dizem os conhecedores que há dois momentos distintos para um frequentador, um trabalhador da casa espírita. Existe um primeiro momento em que você entra na doutrina. E existe um segundo momento em que a doutrina faz parte de você. E aí você começa a pensar como tal. Começa a viver como tal. Começa a olhar os outros de uma maneira diferente daquela do falando em doutrina, eu queria perguntar para vocês se
vocês lembram quando foi lançada a primeira obra da doutrina espírita, que é um marco que dá abertura à doutrina espírita no mundo terreno. Vocês lembram quando foi a data? 1857. 18 de abril de 1857. E começaram com 501 perguntas. Hoje são 1019 perguntas nessa obra. Então, perguntas e respostas. A doutrina espírita, ela foi montada a partir de perguntas e respostas. E esse que veio trazer, até que tem a imagem dele aqui, que muita gente acha que foi ele que montou tudo, ele foi o orientador, ele organizou, mas ele não trouxe nada dele, a não ser as perguntas pelo seu nível de conhecimento. Então, tem horas que você vai ali estudar a pergunta, porque ela é muito abrangente. Isso demonstra a capacidade desse ser que no seu velório fora chamado por Camille Flammarion como o bom senso encarnado. Ou seja, a vida dele teve uma linha saudável. Ele tinha bom senso nas suas ações, ao ponto de ser tido como o bom senso encarnado. Então, ele pensara em cada ato, pensara em cada movimento e executava esses movimentos conforme o seu entendimento. Tá? Então, acho que esse tipo de ação, ela é para poucos. Há um que marcou e dividiu a história, porque tudo que ele falou, ele fez. Foi Jesus. Os outros, à medida da sua capacidade, foram se aproximando. Mas, a tal ponto de chegar no nível de Jesus, claro que nenhum de nós. Né? Só que o Kardec recebeu informações interessantes, algumas coisas. Eu falei em Jesus e falei em Kardec, certo? Jesus nasceu entre nós, ficou até os 30 anos dentro de casa. Falou para nós 3 anos. Não falou muito, não era palestrante. Ele mais contava histórias, parábolas, do que palestrava, do que explicava. Era uma forma de trazer um ensinamento através de um conhecimento mais aprofundado. Já que a criatura não poderia vivenciá-la, ele trazia uma experiência através de uma historieta de como seguir aquilo. E aquilo veio até hoje. E é interessante que em 3 anos de ensinamento, nós já fazem 2000 anos que nós estamos aqui e nós não compreendemos na essência tudo que ele trouxe. Então imagine se ele tivesse ensinado 5, 10 anos, se ele ficasse até os 80, 90 anos entre nós. Mas aí, as pessoas que conviviam à época não conseguiram aceitar uma luz maior do que a deles. E vamos eliminar esse tipo de informação. Ela não é saudável, porque sempre houve nos aprendizes anteriores da área religiosa de que tinham os escolhidos que tinham informações e contatos e os que não eram escolhidos, que tinham que pagar para receber algum benefício. Essa era a grande questão. E aí, quando vem Jesus e começa a disseminar a informação, e depois vem a doutrina e escancara o ensinamento para todos, o que o senhor Otamiro sabe, o que qualquer um de nós sabe, pode ser distribuído a todos. Não há nada que não possa ser aprendido, que não possa ser discutido. Tanto é que nós temos os nossos grupos de estudo para conversarmos sobre tudo. Não pode falar sobre tal assunto, não existe isso. Temos que falar sobre tudo, especialmente pelas dúvidas.
em alguma coisa, aí como é que é isso? Mas não quer dizer que aquele que está coordenando o grupo também saiba tudo. E é até importante que às vezes a gente busque informações, pesquisas, e às vezes deixa a pessoa buscar por ela mesma alguma coisa, do que levar um pacote pronto. Que a pessoa, é assim, beleza. Não, mas ela não entendeu. Ela recebeu a informação, não entendeu. Ela precisa. E aí o Cristo vem com esse tipo didático de trazer uma história. Ela traz uma forma mais segura de entendimento. Eu diria mais que essa data, 1857, foi mais ou menos um período pensado em que o homem já estava um tanto quanto mais amadurecido para receber essas novas informações, ou essas mesmas informações com novas ferramentas, porque a doutrina espírita não vem trazer nenhuma moral nova do que a do Cristo, nada disso. Ela vem simplesmente esclarecer determinados pontos e revigorar outros que foram esquecidos. Essa é a base, né? Então, a doutrina vem dizer que nós vivemos num plano de provas e expiações, certo? Que está passando para um plano de regeneração. Mas eu poderia dizer a vocês, afirmar, que a Terra, a estrutura planetária, já é ambiente adaptado para a regeneração. Porém, muitos dos seus habitantes ainda vivem na esfera de experiências mais dolorosas, provas, expiações. São questões internas de cada um. É uma briga, e às vezes não é uma briga com o outro, é uma briga interna. Eu comigo, eu entro em conflito comigo. E aí eu vivo um inferno astral. Às vezes eu transformo o meu ambiente doméstico num inferno, porque eu estou no inferno. Não quer dizer que o inferno é aquele ambiente que está lá, não. É um ambiente interno, mal organizado, com problemas. Então, esse espaço é um inferno momentâneo em que eu vivo, porque não compreendi o céu que me é prometido e que às vezes Paulo dizia isso de uma forma mais tranquila. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então, se Paulo de Tarso afirmava isso, nós temos dificuldades ainda de compreender e vivenciar. Então, é importante que a gente pense que há um Deus que é único, que é soberanamente justo e bom, e tantos atributos que a doutrina vem escancarar isso, para a gente compreender que se há um sofrimento, qualquer que seja ele, não foi criado por Deus. Foram as minhas ações comuns, rotineiras, diárias. Por exemplo, eu posso olhar para a natureza, que foi criada por Deus, que tem lá suas maravilhas. Se você entrar numa floresta, você vai perceber pelo seu ouvido, pelos seus sentidos, pelo aroma, pela temperatura. É todo um sistema que está ali vivendo. Mas eu posso simplesmente atear fogo naquilo ali, eu posso cortar. Eu posso? Claro que eu posso. Não é? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aí o que eu faço? Eu posso destruir isso, ou posso encontrar um ambiente destruído por pensamentos invigilantes de outrora e começar a plantar árvores, a cuidar do manancial, num riachozinho, qualquer que seja ele. Não tirar as árvores de perto de um riozinho qualquer. Outra coisa, eu sei que a maioria de nós aqui tem filhos, eu posso deixar o meu filho, a minha filha, no seu lar. O tempo que quiser. Aí tem criança de
12, 13, 14 anos que vai dormir 3, 4 horas da manhã, porque fica vendo. Vê isso, vê aquilo. O que a criança está vendo? Ah, mas é tão fácil, né, você liberar isso para a criança que ela não te incomoda. Mas em que mundo ela está entrando? Quem são os orientadores dela? Porque Deus trouxe essa missão para os pais. Não tendo os pais, tem outros adultos responsáveis no entorno. Não estou falando daqueles que foram relegados por uma outra circunstância, das ruas ou qualquer outra coisa. Estou falando desse movimento comum nosso. Porque para nós estamos falando, algumas pessoas estão ali nos assistindo, outras estão aqui, então somos nós que estamos aqui nesse momento. Então, eu posso simplesmente entregar algo para a criança e deixar que ela faça, é a mesma coisa que eu digo, ó, tem um filho de 5, 6 anos, ó, pega ele, pode ir para a rua, vai para onde tu quiser. E para onde que ela vai? Ela pode atravessar a rua, não olhar para os lados e passar uma bicicleta que seja, e que não viu também, e ali acontecer alguma coisa. Eu posso também deixar essa criança fazer o que ela quer, como se fosse um barquinho que está lá no meio do mar, à deriva. Conforme o vento sopra, ela vai para lá, vai para cá, ali é o rochedo, aqui alguns animais, ali as ondas. Ou eu posso acender um farol para dizer, ó, por aqui. É isso, cara. Ou folha seca que o vento sopra para lá, para cá. Mas a responsabilidade é minha. Eu posso ajudar, posso abandonar. Posso pegar meu velhinho, que me deu tudo, e se não fosse ele eu não estava aqui, e botar no asilo. Não quero mais. Né? As tuas conversas não me interessam muito, só vai fazer. Uma historieta do velho carpinteiro, não sei se eu já contei aqui. Se eu já contei, alguém não ouviu ainda. Então tá bom, né? A gente contar de novo. Havia um velho carpinteiro que já tinha há mais de 30 anos de profissão, na mesma empresa, construindo casas. E chegou um momento que ele não aguentava mais, ele estava muito cansado, ele já tinha. Ele não aguentava mais ver madeira, prego, serrote, parafuso, enfim. Não, cansei. E chegou para o dono da empresa e disse, olha, não quero mais trabalhar. Quero me aposentar, quero descansar, quero curtir minha família. E o dono da empresa ficou triste no momento em que ouviu aquilo e disse, olha, meu amigo, eu até aceito que você se aposente, que você pare, mas eu pediria, em nome da nossa amizade, que você fizesse uma última casa. Profissional, é fácil de fazer, para você. É que eu tinha um compromisso e eu precisava terminar esse compromisso, senão eu vou ficar mal. Aí ele pensou, e disse, tá bom, vou fazer essa casa para ti, em nome da nossa amizade. Só que o velho carpinteiro, como já estava incomodado com o trabalho, ele começou a fazê-la de forma inconstante. Não estava tirando as medidas de forma correta. Ah, tá bom, mais 2 centímetros, menos 3, tanto faz, o sol vai pegar para cá, vai para lá, é a última casa também. E foi fazendo assim. Pediu para comprar materiais, vieram materiais errados, vai isso aí mesmo, não tem problema, é a última casa, tudo bem. Ao final da construção, haviam portas que estavam com problema, porque ela não fechava direito, a janela também não, a iluminação não ficou no melhor ponto, enfim. Mas ele terminou a casa. Casa pintada, pegou a chave, chaveou a porta, conseguiu fechar a porta, levou a chave para o dono da empresa. Disse, meu amigo, acabei a obra, estou indo embora, ó, pega aqui a sua chave. Só que o dono da empresa, ao invés de pegar a chave, começou a conversar com ele. Ele disse, pois é, meu amigo, são 30 anos de trabalho, 30 anos de amizade, você nos ajudou demais nessa empresa.
casa que você fez sua. Ela não é minha, não é para ninguém, é para você. Muito obrigado por você ter trabalhado 30 anos. Esse é o nosso carinho da nossa empresa para você. A casa é sua. Pode ficar com a chave. Guarde e vai viver feliz. Naquela hora o velho carpinteiro, ao colocar a chave no bolso, começou a pensar e refletir. Eu que fiz tantas casas boas e tão agradáveis para tanta gente, fiz uma porcaria para mim. Construí algo para eu morar que não é o correto. Eu poderia ter feito muito mais e muito melhor, porque eu poderia fazer, mas não fiz. Negligenciei. Hoje eu vou ter que morar nisso. Assim é a vida nossa. Nós podemos fazer qualquer coisa. É como se fosse uma construção em que a gente um dia vai morar nela. Talvez a questão da infância, como ainda frisei, tem um item aqui que Emmanuel coloca no livro O Consolador, na pergunta 189, ele diz o seguinte: desde os primeiros anos, deve ensinar a criança a fugir dos abismos da liberdade. Abismos da liberdade. Olha que expressão que ele usa. Que a liberdade excessiva, ela causa problemas. Você pode, em um determinado momento, entrar por um caminho que depois sofrerá consequências mais amargas para sempre. Porque notem aquilo que eu conversei anteriormente, que eu expliquei anteriormente, se há um sofrimento, esse sofrimento não foi causado por Deus. Foi causado pela minha imperícia, pela minha imprudência. Não foi Deus que disse para o velho carpinteiro fazer uma casa mal feita. Ele fez porque ele quis. Ele usou o tempo dele para fazer o que ele quis fazer. Só que a casa é onde ele vai morar. Aí toda vez que ele for fechar uma porta, que ele for, que tiver uma goteira, qualquer coisa dentro da casa, ele vai dizer: fui eu, não foi Deus. Deus me deu o dom e eu sabia fazer, só que eu não quis. Deus me deu o dom para ser um pai, para ser uma mãe, para ser um professor, para ser um médico, para ser um enfermeiro, para ser qualquer coisa. E notem, se nós fôssemos, por exemplo, alguém que atende numa farmácia, certo? E aquele que é um bom professor, que cuida dos seus alunos como se foram filhos seus, vai à farmácia, onde lá encontra um profissional gabaritado que receita o medicamento necessário, se for necessário. Se os alunos voltam para casa com orientação do professor, bem alimentados, bem cuidados, os pais também fazem, que mundo nós viveríamos? É um mundo diferente. Mas, me lembro de Gandhi, que andava numa das ruas lá na Índia, e ao passar por uma praça, veio um soldado, forte, atlético, e grande, aquele mirradinho, né? Aí ele chegou, conheceu o Gandhi e deu-lhe um soco na cara do Gandhi. O Gandhi caiu, levantou, mas não se movimentou para agredir nem nada, simplesmente levantou. Levou outro sopapo, caiu de novo. Levantou de novo. Nova pancada, caiu. Aí ele já estava frágil, quase não conseguia levantar. E aí o soldado disse para ele: quem te ensinou a ser tão covarde? O Gandhi, com pouco esforço, com muito esforço, conseguiu levantar o braço e apontar para o crucifixo que o soldado carregava. Esse aqui. Na hora o soldado olhou, caiu de joelhos no pranto compulsivo. Porque muitas das grandes ações nefastas e doentias foram criadas
religiosos, que conheciam a Deus, mas que agiam ao seu modo. As cruzadas foram movimentos. Talvez muitos de nós vivemos sim, na Europa, vivemos em outros lugares. Se nós perguntarmos aqui, quem é você? Aí você começa a investigar. Peraí, mas de qual encarnação que você está perguntando? Porque talvez nós tenhamos aqui 1000 encarnações cada um. Aí quem sou eu? Eu sou da 20ª encarnação, da 30ª, da 40ª? Qual encarnação? Quem sou eu? É difícil. Mas eu sou um amontoado disso. Paulo Freire nos diz: a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas transformam o mundo. Não sei se vocês concordam. E aí, eu vou entrar nessa obra lá pelo final, vou entrar por ela por aqui assim, mais ou menos. Questão 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? O que vocês acham? A resposta da espiritualidade a Kardec e a todos nós: sim. E frequentemente fazendo esforços muito, não sei porque que eles usaram essa expressão, muito insignificantes. Não é insignificante, é muito insignificante. E aí eles dizem mais: o que lhes falta é vontade. E arrebatam dizendo: quão poucos de vós fazem esforços. Será que esse cara não viveu entre nós, não passou pelas questões ali de ser um fumante, de alguém que se maravilhou por algo? Ele viveu sim. Ele passou por todas essas experiências. E à medida em que ele se entregou a uma causa saudável, ele entendeu que é falta de vontade nossa mesmo. Simplesmente querer dizer não. O Cristo, em alguma passagem, está lá, sim, sim, ou não, não. Então você tem que dizer sim, então você tem que dizer não. Dizer não para um filho, coisa que estamos falando ainda, né, de infância, que seria... Dizer não para um filho é algo complicado, porque o filho vai ficar, mas, né? Quem tem criança hoje sabe. A criança quer explicação, o porquê, por que sim, por que não, por que eu vou, por que eu não vou, onde que eu fui, tudo. É mais fácil você entregar o celular, é mais fácil você entregar o tablet, deixar o dia todo na TV, ou vai para onde quiser, faz o que tu quiser, é mais fácil. Agora quando você diz, não, vem cá, vamos estudar. Aliás, quantos pais hoje estão fazendo orações por professores, para que o professor não fique doente, e para que abram as escolas para os filhos ir para a aula, porque, meu Deus, eu achava que o professor era complicado. Não, complicado é meu filho. Como é que o professor aguenta 30 desses dentro de uma sala? Isso parece uma unanimidade hoje. É raro aquele que diz, nossa, eu sabia que meu filho era assim. E aí? Agora, da 909, eu volto para que é Deus. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Tudo que existe foi Deus que criou. E a doutrina espírita vem dizer que é uma trindade: Deus, Espírito e matéria. Tudo que existe é Deus, Espírito e matéria. Deus criou o Espírito e a matéria, ponto. Tudo que há, um carro, uma bicicleta, um computador, um óculos, tudo são derivados do mesmo ponto, fluido cósmico universal. Então não adianta a gente correr para lá, para cá, não sei o quê. E aí quando você começa
a dizer que há dificuldades porque foram criadas por Deus, a doutrina espírita vem dizer que Deus é eterno, ou seja, sempre esteve. É imutável, ou seja, não há mudança, como lá o Congresso, os deputados, os senadores mudam leis a todo instante. A lei de Deus é imutável. É imaterial, ou seja, tudo que você imagina que é matéria não tem nada a ver com Deus. E é uma coisa difícil, é algo que, né? É onipotente, ou seja, ele pode tudo. Ah, mas se ele pode tudo, por que ele não acabou com a pandemia? Porque foram nós que criamos. Talvez ela seja importante para nós. Olha como é interessante. Quando você põe a máscara, ela te restringe a possibilidade de falar, mas os teus ouvidos continuam abertos. Não há nenhum impeditivo para você ouvir. Na verdade, há muitos cursos de expressões vocais, de toda ordem, mas não há nenhum de audição, de como ouvir. Talvez esse seja um para todo mundo. Você está na China, na Índia, no Japão, no Brasil, no México, está todo mundo com a boquinha e ouvido. Já imaginou se a gente ouvisse mais e falasse menos? E para completar, eles ainda dizem que Deus é soberanamente justo e bom. Então, se há uma culpa e que Paulo também dizia que nós tínhamos, aliás, ele sentia um espinho na carne, ou seja, algo dele, algo de nós. Se eu falar em espinho na carne, você vai analisar o seu interior e vai dizer, Paulo tinha razão. Nós carregamos dificuldades que às vezes a gente esconde da gente mesmo, mas está lá. Não há como tirar. Porque ela precisa ser ressignificada com o tempo, com a experiência. No livro Conflitos Existenciais, Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco, nos diz que o antídoto para a culpa é o perdão. Esse perdão poderá ser direcionado a si mesmo, a quem foi a vítima, à comunidade, à natureza. Ou seja, geralmente um dos grandes problemas é nosso. Sou eu. Eu sou o meu problema. Eu. Ah, não, mas analisa bem que você vai descobrir que eu agi de forma equivocada. Eu prejudiquei, eu maltratei, eu construí mal a casa que eu estou morando. Porque eu quis. Ninguém disse para eu fazer. Ninguém disse para eu trair, para eu roubar, para eu mentir, para eu matar. Fiz porque quis. Caim, que fizeste o teu irmão. Mas calma. Calma. Há uma solução para tudo. Sempre haverá uma nova oportunidade do sol nascendo. Sempre haverá novos caminhos que os nossos anjos de guardas encontram para nos levar para um manancial de luz, para nos tirar do deserto das nossas aflições para um ambiente agradável, de natureza, onde os pássaros cantam, onde a água corre limpa, onde a vida flui em todos os sentidos. Muitas vezes basta um esforço nosso. E aí Jesus vem dizer, e aqui está narrado no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6, na verdade aqui é o Espírito de verdade, que é Jesus, mas é o Espírito de verdade, vem dizer, sou o grande médico das almas, venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados.
Não busqueis a luz, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Queria voltar aqui um item. Venho salvá-los. Salvação. Muitos pensam que estou caindo no abismo e Jesus vem, me pega e me leva para um ambiente bom. Salvação aqui é purificação, elevação, limpeza interna. É eu me perdoando. É eu agindo de forma a mudar o padrão vibratório, a mudar as questões que eu cometi, os erros e encontrar um caminho de luz. E aí no capítulo 6, item 6, o Espírito de Verdade ainda diz: em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados de Deus. Instruí-vos na preciosa doutrina que discipa os erros da revolta e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Ou seja, a doutrina espírita, ela tem 164 anos, ou seja, ela é atualíssima. Ela é de ontem, ela é de hoje. Se você ler, ela está atual. Ela está agora. Ela te ajuda hoje. E pode trazer aquilo que é o mais saudável. Ainda o Espírito de Verdade nos coloca, também no Evangelho, espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. E Jesus, através de Mateus, nos fala: ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas não ama como o homem bom ama. Porque, ame-me como tu te amas. Ele vai te amar bom. É assim que eu escuto. Então vou me explodir junto contigo. Ame-se respeitando. Ame-se aceitando as dificuldades do outro, porque tu tem as tuas. Cada um de nós carrega as suas situações, já que temos 1000 encarnações, estou jogando por baixo o número, né? Há 1000 experiências que precisam de algum significado diferente. São milhares de oportunidades diárias daqui até o teu desencarne, ou mesmo que desencarne, aqui, como o senhor também falou, tem muito espírito, tanto aqui quanto na casa deles. Até nos que vão assistir depois também tem alguns amiguinhos por lá, que receberão oportunidades quantas forem necessárias, tanto aqui no plano físico quanto no plano espiritual. Porque Deus não ganha nada com o sofrimento de ninguém. Ele vai ficar feliz se você levantar o teu momento de tristeza, de amargura, de revolta, sei lá o quê, e começar a secar lágrimas, a fazer pessoas sorrirem, a ajudar, a ensinar, a amar, a abraçar. Aí Deus vai dizer: vamos lá. Alguns chegam a pedir assim: Jesus, vai lá no hospital e ajude as pessoas. Aí Cristo de repente fala no teu ouvido: vai você que eu vou junto. Vai você que eu te inspiro. Porque eu não estou mais no plano físico, eu estou no plano espiritual. Você que está no plano físico, você é o meu representante nesse momento. A tal ponto que Paulo de Tarso diz que nós somos o corpo de Cristo. Ele age através de nós, se nós quisermos. E ele, para encerrar, afirmou categoricamente: se alguém tivesse essa condição, já não sou mais eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Ou seja, a sintonia dele com Cristo era perfeita. As ações dele eram ordenadas, organizadas e vivenciadas também pelo Cristo. Que a gente possa ter algum esforço de voltar para casa e repensar dentro de casa, depois dentro de nós, depois na sociedade em que estamos inseridos. Nós poderemos ser aquilo que nós queremos para a sociedade. Depende de cada um. Obrigado pela atenção de todos.